Fala pessoal, beleza? Tô muito contente que fiz o primeiro vídeo e foi melhor do que eu esperava. Acho que o resultado ficou muito legal. E eu pude perceber também algumas coisas que talvez não ficaram muito claras no primeiro, e eu queria até falar um pouco sobre isso antes da gente começar aqui na prática mesmo, fazendo a nossa próxima marca. Eu acho que talvez não ficou muito bem definida naquele primeiro vídeo. Eu não tô montando uma estratégia completa no final do vídeo para marca, a ideia não é essa. Acho que a gente pode pensar facilmente. Eu vou até desenhar aqui. Eu gosto de pensar desenhando. Acho que vocês já entenderam isso, né? Então, bom, basicamente a gente tem aqui como a marca é hoje, né? Então, aqui a gente tem a marca nas condições de hoje, o que a gente consegue descrever hoje é como essa marca ela se enxerga no amanhã e como ela quer estar nesse futuro. Nosso trabalho fazendo uma estratégia é traçar a rota, não é, daqui até aqui. Para deixar claro, não existe apenas uma rota, não é? A gente tem esse ponto A e o ponto B e para chegar de um a outro, existem assim diversos caminhos não lineares, ou alguns são mais diretos, outros não. E aí cada caminho desse vai depender da pessoa que está fazendo, né? Cada caminho desse é uma estratégia. Dois estrategistas com duas estratégias diferentes podem alcançar esse objetivo do cliente. Só que vão ser caminhos diferentes. E o que eu tô dizendo, quando eu falo sobre a questão de eu trazer uma estratégia aqui junto contigo, pego uma dessas linhas, ou seja, uma estratégia que foi pensada, e dentro dessa estratégia, um pedaço dela, aqui ó, isso aqui é o personagem que a gente está trazendo. O que eu tô dizendo, né? A gente tem uma estratégia possível entre várias, uma delas pode envolver a criação de um personagem. Isso que eu tô trazendo, eu tô chamando de estratégia, mas é uma pequena parte de um todo que seria a estratégia possível. Essa é uma estratégia possível entre várias estratégias possíveis. Bom, vamos lá. Nossa segunda marca é a... WhatsApp. Vamos lá, nossa segunda marca é o WhatsApp. Vamos ver que filme nós iremos transformar na marca do WhatsApp. Então, vamos lá, o filme será... Coringa. É um pouco difícil, eu acho, né? Não sei, pra mim não tá uma coisa muito óbvia, né? Eu achei que ia cair no Avatar ali agora, mas é isso, caiu no Coringa, então vamos lá. Legal. Acho que eu já tenho alguma coisa. Cara, eu vi umas ideias aqui, eu tava dando risada sozinho, vendo as coisas que eu achei muito engraçado. Então, eu vou só tentar passar rapidamente coisas que eu acho interessantes, coisas que a IA trouxe, que eu achei bem legal. Uma relação, o mundo e a plataforma. Ali ele tava falando muito sobre questões do tipo, o metrô parecia grupos de WhatsApp e mensagens, por exemplo, das tias. Cara, esse negócio das mensagens das tias, pra mim cara, é isso, sabe? Cara, eu gostei demais disso. Mensagens da tia. Ele falava muito dessa relação com o mundo real. Ele trouxe o nome Arthur Zapp, se o nome fosse Zapper. É que eu penso no Joker, então, tipo, eu pensei, pô, Joker, Zapper, pra mim faria muito sentido, sabe? Tipo, apesar de isso pode no inglês ter outro sentido. Mas beleza, vamos seguir com o Zapper. Ele é o nosso Joker, é o Zapper. E acho que essas ideias são muito boas, certo? Então, eu vou trazer algumas coisas aqui. Como é esse mundo? Esse mundo é um mundo parecido com o nosso, certo?
bem parecido com o nosso. Mas eu imagino, tipo assim, é um mundo parecido com o nosso, então uma cidade, prédios, tudo mais, tal. Mas eu imagino algo com um quê fantasioso no sentido de coisas incomuns que podem acontecer, como um desenho animado, né? Coisas que para nós não são comuns, nesse mundo seria algo aceitável, sabe? Como o desenho do Pica-Pau, por exemplo, né? É no nosso mundo, vamos colocar assim, mas muita coisa maluca acontece ali e a gente aceita, tá tudo bem. Então, eu imagino que seria mais ou menos por essa linha, certo? Aliás, Pica-Pau, cara, é que pra mim eu acho que é mais ou menos nesse rolê, sabe? O Pica-Pau, sabe? Um cara traquina, um cara não muito... Pra mim é essa vibe, Beleza. Então, a cidade é mais ou menos parecida com a nossa, mas com essa suspensão da realidade, do tipo assim... A física pode não funcionar do jeito que a gente tá acostumado, coisas estranhas podem acontecer e tá tudo bem. Cara, eu imagino, como eu falei já, eu falei do Pica-Pau, mas eu não imagino um animal, né? Eu imagino realmente uma pessoa, só que uma pessoa diferente, bem mais cartoonizada, talvez. Eu acho que a gente tem que continuar mantendo uma relação Coringa, um palhaço, o cara ter ainda um pouco dessa identidade do cara que distorce as coisas, do cara que quebra o comum, sabe? Eu acho que isso tem que estar bastante no personagem. Coringa já é num lance mais doido, né? Num lance, Coringa vai até um nível mais desumano da coisa, né? A gente, tipo assim, mas eu acho que o que a gente pode manter no personagem, uma coisa que não vai tão no limite, sabe? Cara, eu imagino a aparência, assim, algo... Tipo, um cara magricela também, né? Eu imagino um cabeção, tipo assim, algo que pareça um pouco esquisito. Isso é uma coisa que tá presente no personagem, principalmente quando ele é o Arthur Fleck. E eu acho que isso é transposto de uma forma subversiva. Porque é como se aquilo deixou ele forte, né? Ele ser esquisito deixou ele forte. Acho que pés grandes, não é? Não só porque ele é um palhaço, tem pés de palhaço, mas eu acho que é algo que faria sentido. E quais são esses problemas que a gente pode dizer que esse personagem tá enfrentando, né? Aqui eu acho que dá até... Como personagem, ele tem que ter algo que mostre uma forma ativa dele. Como personagem, ele tem que ter algo que mostre ele de uma forma ativa, influenciando o mundo, não é? Um personagem, ele não pode ficar apenas existindo, mas ele tem que ter uma participação, né? E eu acho que a gente precisa de um mecanismo que faça isso acontecer. Que isso pode ser um traço da personalidade dele, ou algum objeto, algo que ele possa usar para isso, né? Algo que tem essa função. O que eu imaginei aqui? Tá, vamos de novo. A IA. A IA me deu a ideia. Aquele show Murray, é isso, né? O show do Murray, que as pessoas da plateia estivessem usando máscaras de emoji. Cara, eu acho que isso funcionaria muito bem pro personagem, sabe? E isso poderia dizer muito do personagem, ao mesmo tempo que ele não tem um rosto propriamente, ele poderia ter diversas expressões com base na máscara. A gente poderia deduzir como ele tá se sentindo apenas olhando pra ele, certo? Que eu acho isso uma coisa muito mais funcional, né? Pro uso desses emojis e tudo mais. Então, pensei que a gente poderia usar isso, né? Ou seja, ele usa máscaras e essas máscaras já ditam o humor dele naquele momento. Talvez se ela fosse redonda, mas tipo assim, visivelmente essa máscara não tá encaixada no rosto dele, sabe? Tipo, eu acho que ficaria legal. Então, assim, o queixo dele pra fora, um pouco da testa também pra fora, né? Aqui o cabelo dele. Aí ele usaria um terno, né? Cara, isso tá meio assustador até, né? Não sei. Mas vamos lá.
E eu acho que eu pensei, cara, ele podia carregar com ele uma buzina, não sei, algo assim, tipo, que remetesse a notificação, como se ele, cara, eu vou notificar todo mundo, tá ligado? Então, tipo, a máscara seria, tipo, amarela, né? O cabelo dele, acho que verde, né? Tipo, um cabelo verde. WhatsApp. Eu acho que tem que ter outros detalhes também verdes pra remeter a marca, sabe? Tipo, acho que a gravata. Acho que a roupa dele podia ser, tipo, toda verde, só que meio monocromática. Porque a nossa proposta não é exatamente ser fiel ao personagem, mas o foco central, na verdade, é a marca, né? Eu acho que a cor verde é um registro muito forte da. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que tá muito assim o nosso personagem. Vamos lá, a gente tem que ter um pouco da história do porquê. Por que que ele se tornou o Zapper? Qual é a ideia do Zapper? Cara, o que eu pensei? O mundo dele já é bem parecido com o nosso. Eu acho que o maior diferencial ele vai estar na história e no personagem. Cara, uma coisa que eu tava dando muita risada sozinho, vendo as coisas que a Yas sugeriu, e já imaginando, né? Era o lance das mensagens de tia, sabe? Grupos que você não quer estar presente, as pessoas te colocam. Eu acho isso muito acertado, sabe? Tipo, tem que ter um pouco desse lance dele ser subjugado pela sociedade ou algo do tipo. E eu pensei muito nessa questão dos grupos. Eu acho que isso podia ser representado de uma outra forma, porque talvez essa cidade, ela podia ser a cidade WhatsApp. Ela é a cidade WhatsApp. E as pessoas são usuários do WhatsApp. Sei lá, a gente pode pensar que várias pessoas, cada uma delas é um usuário do WhatsApp. Qual que é o grande problema do Arthur? As pessoas ficam chamando ele pros grupos. Ficam chamando ele. Principalmente as tias, sabe? As tias não deixam ele em paz. Estão toda hora batendo na porta dele. Eu gosto de conversar com as minhas tias e meus parentes e tal. Mas é tipo assim, eu sei que essa é uma dor, sabe? Tipo, essa é uma dor do público. Ele não consegue ser deixado em paz. Cara, na minha cabeça, tipo, sei lá, eu imagino cenas dele. Acabou de acordar, teve que abrir a porta porque uma tia chamou ele, tocou a campainha dele com uma placa de bom dia. Uma placa e um desenho, você sabe, aquela imagem clássica. É isso, ela com a imagem de bom dia aqui. Tipo, é isso. E uma coisa representando os grupos que eu imaginei. Que eu imagino ele, tipo, sentado, assim. Aqueles encontros em grupo, assim, tipo, de reabilitação, que é tipo um círculo com várias pessoas, sabe, e tal. Tipo, eu imagino ele sentado, assim, num lugar como esse. Tipo assim, ele não quer estar ali, sabe? Mas ele foi convidado. E ele não pode negar. Ele não pode sair desse grupo, sabe? E aí ele fica ali preso e tal. Ele sentado aqui, ó. Aqui, tipo, um lugar. Beleza. E como ele muda essa situação? Ele se tornou meio que um rebelde. Meio que um cara travesso. É isso. E ele põe o terno verde dele. Ele pega uma máscara, de acordo com ou máscaras, eu acho que ele poderia colocar uma por cima da outra, de acordo com o humor dele. E ele vai fazer o que ele não fazia com o Arthur Fleck. Porque aquele não pode ser o Arthur Fleck. Ele pode usar o Arthur Zapper. E ele fica diferente do Arthur Zapper. Porque agora ele é o Zapper. Ele não tem medo de desagradar as pessoas e finalmente sair desses grupos. Qual que é o principal objetivo dele? Ele quer ter conversas que ele realmente quer. Ele assume o controle do aplicativo de mensagens. É isso. Ele fala, cara, nessa cidade, eu só vou conversar com quem eu realmente quero. É isso, dane-se todo o resto. Essa seria, eu acho, a principal motivação dele. Ele se torna meio que esse cara mal visto, faz coisas que as pessoas não gostam. Ele não é bem quisto, mas ele tá pelos próprios interesses dele. Porque o aplicativo de mensagens te dá a liberdade que você quer. Não sei, ele anda com a buzina dele, por exemplo, e acho que ele pode ir na casa de pessoas que ele sempre quis conversar. Pode ir na casa de pessoas que ele sempre quis conversar, chamar essas pessoas, tipo, imagina,
Tem uma pessoa aqui na janela, assim, olhando pra baixo. Tipo, Arthur, o que você tá fazendo? E ele lá embaixo, assim, tipo, uma buzina, sabe? Tipo assim, buzinando, como se tivesse, tipo, o alerta de mensagem, né? Talvez o que ele não tá percebendo é que talvez ele pode ser um incômodo pras pessoas, né? Não sei. Mas é isso, tipo, ele tá indo, ele tá fazendo o que ele sempre quis. Cara, eu imagino muito personagem tipo o Duo, sabe, do Duolingo. Tipo, que faz coisas nonsense e tá tudo bem, tá ligado? Não, as pessoas não julgam. Finalmente, certo? Temos aqui nosso Zapper. Primeiro, vamos lá, mundo. Qual é o nosso mundo? O nosso mundo é um mundo muito parecido com o nosso. É uma cidade, pessoas. Isso é tudo muito, muito similar. Mas essa cidade, o nome dela é WhatsApp. Cada pessoa tem um jeito próprio de interagir e às vezes ocupa um espaço que acaba tirando o espaço do outro. Nosso personagem principal que exemplifica muito bem isso. Personagem. Temos um personagem. Nosso personagem é Arthur Zapp, que é uma pessoa comum. Ele vivia nessa cidade, atendendo aos chamados das pessoas. Ele dava muito espaço para as pessoas poderem chamar ele, convidar ele para as coisas. Então, era o tempo todo pessoas batendo a porta dele, simplesmente para desejar um bom dia. E ele vivia com aquela insatisfação crescendo dentro dele, de cara, minha vida não tá boa. E as pessoas chamando ele para milhares de grupos, ele tá lotado de coisa para fazer, ele não aguenta mais, ele vai à loucura. Se ligou? Ele vai à loucura. Ele decide dar um basta nisso. Ele então se torna Zapper. Uma pessoa que não tem medo da insatisfação das outras pessoas. Provoca a insatisfação das outras pessoas. Uma pessoa revoltada com todo aquele histórico. Um alter ego que cresceu na sombra do Arthur. Então ele toma controle dessa vida. Ele tem esse desejo de falar com apenas as pessoas que ele quer, com as pessoas que ele gosta. E ao ponto de ele não tá nem aí, ele pode incomodar, mas principalmente ele sai, ele causa, faz coisas inapropriadas. Ele tomou o controle da sua vida dentro dessa cidade. Ele agora pensa primeiro nos interesses próprios, certo? E na verdade nem pensa nos interesses das outras pessoas. História, temos história? Temos história. Arthur, que sempre se viu subjugado por essa sociedade, ele percebia que a vontade dele nunca era feita, porque na verdade ele estava a todo momento atendendo a chamados, pessoas falando com ele, pessoas chamando ele para grupos, para coisas, e ele nunca tinha o espaço dele próprio, ele nunca conseguia conversar com quem ele realmente queria, até o momento em que ele assumiu sua personalidade como Zapper. E a partir daí, ele começou a falar com pessoas que ele sempre quis, ele começou a assumir o controle dessa vida dele dentro dessa cidade, essa cidade que as pessoas têm muito espaço para poder falar umas com as outras, mas que ele entende que se ele não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer por ele. E ele vai lá e faz, ele vai atrás. Ele usa máscaras de acordo com o humor dele e vai falar com essas pessoas que ele sempre quis. E quando as pessoas chamam ele pra fazer as coisas, ele não tá nem aí. Ele vai até além de negar o próprio convite. Como? Ele tenta conscientizar de alguma forma as pessoas de que elas têm que olhar para as vontades dela. Ele acredita que as pessoas têm que desenvolver essa consciência de que é a minha vontade mais a sua. E quando há um choque nisso, eu tenho que favorecer a minha vontade. É isso que ele acredita. Cara, acho que é isso, certo? A gente conseguiu já trazer uma ideia que eu achei... Eu no começo, cara, pra mim não fazia sentido nem como a gente poderia encaixar, mas eu acho que a gente conseguiu alguma coisa aqui que faça sentido de alguma forma. Como eu acredito que isso daqui poderia ser usado numa estratégia para uma marca real. Vamos pensar no WhatsApp. O WhatsApp, ele tá com uma ideia de fazer uma campanha, ressaltar um dos benefícios que o aplicativo traz, que é essa liberdade de poder conversar a hora que você quiser, com quem você quiser, nos meios que você quiser, certo?
a gente transforma isso em um personagem que valoriza essa liberdade individual frente às outras pessoas. Bom, então é isso, né? Eu espero que te espero aqui pro próximo vídeo. Deixa no comentário aqui embaixo o que você tá achando. Coisas que você acha que poderiam ser melhores, coisas que você já gostou, né? Me ajuda a construir junto, né? Esse tipo de conteúdo, sabe? Eu tô totalmente aberto, né? Lá ele a feedbacks para construir isso junto contigo. E espero te ver por aqui no próximo vídeo. Vamos juntos construir mais marcas com mundo, história e personagem.